A Bíblia é clara. O alerta não vem de homens. Não é de líderes religiosos nem de instituições humanas. É o próprio Jesus Cristo que nos adverte: acautelai-vos. Cuidado com eles. Eles não vêm com chifres, não vêm com cara de lobo. Vêm com ternos caros, com sorrisos treinados, com versículos decorados e com promessas irresistíveis. Eles não carregam tridentes, carregam microfones. Não estão em cavernas, estão nos púlpitos. Eles dizem ser profetas, mas são artistas. Dizem ouvir Deus, mas só ouvem a voz do próprio ego. Eles não choram por almas, eles contam cifras. Eles não pregam o Evangelho, eles o distorcem. Eles não conduzem à salvação, conduzem ao engano. Veja, ouça, o altar que deveria ser lugar de reverência se tornou palco de espetáculo. Um pregador diz que o altar é sagrado e no mesmo instante se transforma num personagem de gritos e palavras sem sentido, falando que isso é o agir do Espírito Santo. Que espírito é esse que ficam girando no manto, mas bebê, fuma, guardam ódio e rancor? Cadê os frutos do Espírito que não se falam mais? De onde vêm essas manifestações que não edificam, não santificam, não glorificam a Cristo, mas apenas exaltam o profeta? Falsos profetas usam a emoção como ferramenta de manipulação. Sabem como mover o ambiente, como conduzir o sentimento coletivo. Como fazer multidões chorarem, rirem, dançarem, caírem, tudo menos se arrependerem. Eles transformam o culto num teatro, e o teatro em uma empresa, e a empresa em um império. Não, isso não é profecia, isso não é doutrina, isso não é o Espírito Santo, isso é teatro, é invencionice, é misticismo, é paganismo disfarçado de evangelho. Desde quando o copo de prata virou ferramenta de Deus? Desde quando Deus precisa de objetos para agir? Isso é manipulação emocional, é distração espiritual. Antigamente, as pessoas iam ao culto com temor, iam com reverência, iam com sede da palavra. Hoje, muitos vão em busca de entretenimento. Querem shows, querem revelações, querem sentir algo diferente. Mas não querem carregar a cruz. Não querem negar a si mesmos, não querem ouvir sobre pecado. E é exatamente isso que os falsos profetas oferecem. Eles entregam um evangelho sem exigências, um Jesus que não julga, um céu que não exige renúncia, um Deus que se dobra às vontades humanas. Eles dizem: você nasceu para vencer, para prosperar, para conquistar. Não é errado conquistar, não é pecado prosperar. Deus pode sim abençoar seus filhos com coisas materiais. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que foram ricamente abençoados. Abraão foi próspero. Salomão, enquanto temia ao Senhor, recebeu riquezas e sabedoria. E Jó, Deus restaurou sua sorte e lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuíra. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42:10. O problema não é a bênção. O problema é quando a bênção se torna o centro da pregação. Quando Deus vira um caminho para o dinheiro, e não o dinheiro uma ferramenta para glorificar a Deus. O Evangelho não é sobre receber. O verdadeiro Evangelho é sobre dar. É sobre entregar a vida, renunciar ao pecado, morrer para o mundo. Jesus mesmo nos deu a ordem clara: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Deus é dono de tudo. Se Ele quiser, Ele te dará casa, carro, provisão. Mas Ele quer que você o busque por quem Ele é e não pelo que Ele pode dar. O problema é que muitos pregadores hoje não querem que você seja cheio do Espírito. Eles querem que você seja cheio de dinheiro. Porque um crente cheio do Espírito é livre, mas um crente sedento por riqueza é facilmente manipulado. Mas esquecem de dizer: você precisa morrer para o mundo. Você precisa se arrepender, você precisa nascer de novo. O Evangelho não é sobre conquista, é sobre rendição.
E os falsos profetas odeiam falar de rendição, porque isso afasta o aplauso e diminui a oferta. Hoje, o altar virou palco e o púlpito virou balcão. Eles vendem bênçãos, vendem curas, vendem profecias. Comercializam o que Deus dá de graça. Você já viu Jesus cobrar por um milagre? Você já viu Pedro vender uma oração? Você já viu Paulo estabelecer valores para libertações? Não. Mas hoje você vê a água do dilúvio sendo vendida por R$1.000. O cajado de Moisés por uma oferta de 2.000. A fé virou mercadoria. A cruz virou símbolo decorativo. E a palavra virou roteiro de comércio. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, segundo Pedro 2:3. Eles criaram um sistema, um império, movimentam milhões, transformaram a igreja num espetáculo. E quem se recusa a participar é taxado de rebelde, de religioso, de crítico. Mas a verdadeira crítica vem da Bíblia, e ela não se cala. A Escritura confronta, ela não aplaude heresia, ela denuncia. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Segundo Timóteo 4:3. O Espírito Santo virou argumento de marketing. A voz de Deus virou isca para transferências bancárias. Mas Deus não é cúmplice da mentira. Ele não divide sua glória, e ele não pactua com a ganância. O pobre entrega o que não tem, o doente entrega sua última esperança, o aflito entrega tudo e não recebe nada além de promessas vazias. Onde está o arrependimento? Onde está a cruz? Onde está Jesus nesses cultos? Sumiu. Foi substituído por vaidade, luxúria, manipulação e fama. Você não pode ouvir os falsos profetas, porque quando você os ouve, algo dentro de você adormece. O discernimento se enfraquece, a verdade começa a parecer dura demais, e a mentira começa a parecer amor, mas é veneno disfarçado de mel, é ruína embrulhada em promessas bonitas. Eles dizem o que você quer ouvir, mas não dizem o que você precisa ouvir. Eles evitam falar de arrependimento, santidade e juízo, porque sabem que isso não lota igrejas, não gera aplausos, não rende ofertas. Mas você não pode ouvi-los, porque a fé vem pelo ouvir, e o que você ouve te molda, te transforma, te alimenta ou te envenena. Se você ouvir o falso profeta, vai viver de promessas que nunca foram feitas por Deus. E quando elas não se cumprirem, seu coração vai se ferir, sua fé vai se abalar, e você talvez se afaste do verdadeiro caminho. Tudo porque ouviu a voz errada. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Tape os ouvidos para a mentira, e abra os ouvidos para a palavra. Deus ainda fala, mas fala por sua Escritura, pelo Espírito e pelos que o temem. Pastores, bispos, pregadores, evangelistas, líderes, esta mensagem é para vocês. Voltem à palavra, voltem à cruz, voltem ao temor do Senhor. Não negociem a santidade, não comercializem a unção, não transformem o chamado em carreira. O púlpito é lugar de morte do eu, não de promoção do ego. Pregar não é profissão, é missão. E quem manipula o povo de Deus prestará contas diante do trono. Mas o Senhor tem seus remanescentes, tem os que não se dobraram, tem os que ainda pregam a verdade. E cabe a nós discernir os verdadeiros dos falsos. Cabe a nós voltar à Bíblia, porque quem conhece a verdade não será enganado pela mentira. Quem conhece a voz do bom pastor não seguirá os lobos. Acorde, desperte, leia a Bíblia, ore, busque discernimento e fuja dos falsos profetas. Se essa mensagem falou com você, se a verdade da palavra te alcançou, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das próximas produções da TCN. Aqui, a verdade não é negociada. Aqui, a palavra é viva, poderosa e sem censura. Até o próximo documentário.